Hoje é 3 de dezembro de 2018, são 9 horas e 15 minutos. O cronista não tem tempo para esquadrinhar todos os jornais do dia. Recorda um ou outro comentário mais impressionante. A visão e a consciência. Viu no estado de São Paulo, do sábado 1 de dezembro, artigo de Marcelo Rubens Paiva sobre o golpe de 64 e suas consequências, atos institucionais número 1 a 5. Há na crônica de Marcelo uma visão precisa, desde a junta militar até a prisão de Sobral Pinto, Lacerda, Caio Prado, Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes e outros, impondo-se exílio a Chico Buarque, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Vinícius de Moraes, Augusto Boal e mais alguns. E Marcelo Rubens Paiva é só descritivo naquela crônica. Não toca em um só dos ferimentos profundos, por todos conhecidos, a lhe torturarem intimamente a memória. O cronista também não o faz. Respeita o silêncio do moço. Diga-se apenas que Marcelo, ao fim do texto, assinala que aquele escrito tinha 3 anos, significando uma sinopse para um filme, uma resenha que nunca saiu do papel. Ele diz: o Brasil não conta a sua história, não fez um filme que retratasse a ditadura, digno do Oscar, como História Oficial, Segredo dos Seus Olhos, Missing, Estado de Sítio, Uma Noite de 12 Anos, entre outros filmes. Não por outra, diz Marcelo, referindo-se à ditadura, alguns a querem de volta. Marcelo Rubens Paiva referiu adiante uma frase de Jarbas Passarinho, pronunciada durante a ditadura, a servir de título à crônica As Favas com os Escrúpulos. Aquilo, a ditadura, até que começara bem, é só lembrar João Goulart e aquilo tudo mais. A burguesia, a nossa burguesia, sem exceção de nós, advogados, queria ordem na casa. Mas a intervenção militar, buscada, aliás, se transformou a prazo médio nos muitos anos de tensão entremeados aos gritos daqueles torturados nos porões do Doicote. Morreu muita gente, sim, e não se diga, usando-se a dialética dos contrários, que a soldadesca também levou chumbo. Defunto não tem partido político ou dragonas. Morre pela pátria, com ou sem razão, mas morre. E durante aquele período mefítico, pontilharam comissões gerais de investigação, diga-se de passagem, umas e outras perfiladas por eminentes membros do Ministério Público. Quem sabe porque a nobre instituição não tinha ao tempo a independência que tem hoje. Hoje, quiçá, seria diferente. Já é, em certos lugares, meio diferente. Não se fale das invasões de domicílio naquelas madrugadas, nas buscas aterrorizantes e nas prisões repetidas, não se cuidando igualmente das aposentadorias compulsórias, das quais as minúcias são bem conhecidas dos sobreviventes. Tais acidentes de percurso dificilmente chegam à cultura dos jovens, é claro, incluindo-se na definição de jovem aquele pedaço grande da brasilidade que alcança no Brasil hoje e da idade mal chegada aos 60 anos.
Talvez, porque em 1965 muita gente não alcançara nem mesmo a adolescência. Repita-se Marcelo Rubens Paiva. Alguns brasileiros e brasileiras, insiste o cronista, parecem querer a ditadura de volta. O país odierno preocupa aqueles que, sobreviventes dos idos de 65, veem os acontecimentos, veem e raciocinam sobre os mesmos. Há muitos militares do governo, gente, postos, aliás, nos escalões mais elevados. É desimportante serem da reserva. Pertencem ao Exército Nacional, um ou outro na Marinha, quiçá, sem contar o eminentíssimo presidente da República. Este último, quando da ditadura que permeava a nação, estava começando a amadurecer, não se sabendo bem o que lhe acontecia no meio tempo. Quem sabe, nem mesmo ele se lembra daquilo. Vê-se nos jornais e na imprensa em geral agora manifestação entusiasta sobre o enfrentamento das obras da terceira usina atômica de Angra dos Reis. Aquele monstro venenoso regurgitando logo ali, bem próximo da advertência do Cristo Redentor, completando um trio diabólico lá atrás, enfrentando as três usinas, a bênção espraiada sobre a Baía da Guanabara. Mais adiante há aplausos a submarino atômico, cujo projeto, bocarra aberta, tem sede de aprofundamento nos mares brasileiros. Em suma, a nação está com pretensões a ser aguerrida, dominando o continente. Isso assusta bastante brasileiros e brasileiras, demonstrando vontade muita de dominação. O presidente da República não é um filósofo, é soldado habituado ao mando, muito mais que ao debate. Não discute, grita, como se fazia lá atrás, no meio da tropa. Seus assessores, ministros ou não, usavam armas. Diz o ditado popular: o uso do cachimbo faz a boca torta. Eis aí. Todo ser humano, queira ou não, é plasmado num caudal sofisticado. Nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre no entrechoque de suas crenças, ou seriam descrenças. O presidente da República é crente. Não no sentido específico de determinada vocação religiosa. Respeite-se a fé. Mas crê em Deus, sim. Não acreditasse e não frequentaria um culto. É rezar, portanto, para que não se repitam a passagem do tempo, as cenas assombrando os sonhos das testemunhas daquela hora que já foi. Naquele tempo, naquela vertente, em 1964, houve começo análogo, um começo bom. O povo, nosso povo, queria ordem e paz. Ainda as pretende. Por maioria, escolhemos o líder. Teve o povo, para tanto, a experiência pretérita. Os antigos a têm muito bem instalada no cérebro.
e na memória. Aquilo deve ter valido bastante. Para nós outros, com certeza, valeu. Para o resto, quem sabe não valeu coisa alguma. E la nave va.